Muito tem se falado do tal do Gold Card americano, novo visto anunciado pelo presidente Donald Trump, através do qual o interessado em residir permanentemente aqui nos Estados Unidos pagaria 5 milhões de dólares para o governo americano, receberia um green card e ainda ficaria livre de impostos recebidos fora dos Estados Unidos. Será que de fato essa é a melhor maneira de mudar para os Estados Unidos, recebendo um green card? Esse é o melhor investimento que pode ser feito aqui? A gente vai desmistificar justamente isso e apresentar quais são as alternativas de obtenção de green card ou de visto e principalmente de investimento aqui no país. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, o seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e que sempre traz informações de forma clara e objetiva. Meu nome é Davi Aragão e vamos falar hoje sobre como investir nos Estados Unidos e ainda ter um visto para isso. Já nos primeiros dias do seu mandato, o presidente Donald Trump anunciou que lançaria um novo tipo de green card, um green card voltado para pessoas muito abastadas financeiramente que quisessem viver aqui nos Estados Unidos. Ele chamou isso de Gold Card e alguns apoiadores do governo já chamam ele de Trump Card. É isso mesmo. Inclusive já tem até um domínio reservado, trumpcard.gov, para o lançamento desse visto. O secretário do Tesouro americano chegou a anunciar, inclusive, que já haviam mais de 1.000 vistos vendidos, ou pelo menos encomendados, mas a verdade é que até esse momento não foi anunciado nada de forma séria e concreta, até porque a aprovação de um novo visto precisa passar pelo Congresso e, até o momento, só ficou em discursos políticos. Mas o que a gente conhece até agora sobre essa proposta de criação do Gold Card? Esse seria um visto voltado para pessoas que têm muito dinheiro e que quisessem pagar para o governo americano para receber um green card, ou seja, uma autorização de residência permanente aqui nos Estados Unidos. Ele custaria 5 milhões de dólares e ele não teria retorno, ou seja, você paga uma vez para os Estados Unidos, esse dinheiro entra nos cofres do governo e você recebe o green card. Não tem nenhum outro benefício além disso. Depois disso, chegou a se cogitar que esse visto, por conta do tamanho do investimento, traria alguns benefícios para pessoas que quisessem obtê-lo. Hoje, um dos grandes problemas do green card para quem tem patrimônio muito elevado fora dos Estados Unidos é a tributação. Quando você recebe um green card, se torna um residente permanente aqui nos Estados Unidos, toda a sua tributação global passa a ser realizada aqui no país também, ou seja, os Estados Unidos cobram impostos por aqueles valores que você recebe fora dos Estados Unidos. E para quem tem muito dinheiro e muito patrimônio, isso seria um problema muito grande e evitaria com que essas pessoas tivessem o green card aqui também. A novidade proposta por esse visto é de que as pessoas que obtivessem o green card através do Gold Card estariam isentas de pagar impostos aqui nos Estados Unidos sobre o seu patrimônio e suas receitas obtidas fora do país. Ou seja, o que você recebe fora dos Estados Unidos está isento de imposto aqui dentro. Você só paga imposto aqui da receita ou do patrimônio que você tem dentro dos Estados Unidos. Isso seria um grande atrativo. Mas será que de fato é viável mesmo? Vamos entender alguns números aqui. A principal justificativa para a criação de um visto como esse, segundo o próprio governo, é tentar diminuir o tamanho do déficit público americano. Hoje, os Estados Unidos têm um dos maiores déficits do mundo, são 37 trilhões de dólares em dívida. Isso mesmo, é uma dívida muito alta. Inclusive, o próprio Doge, que foi liderado até semana passada pelo Elon Musk, foi criado também com o propósito de reduzir a máquina pública e também reduzir os custos públicos. Isso é importante a gente lembrar. E a criação desse visto também tinha essa intenção, tentar diminuir o tamanho desse déficit. Mas se a gente for analisar um pouco melhor os números, a gente vai perceber que essa proposta de um Gold Card por 5 milhões de dólares tem poucas chances de sanear ainda que parcialmente o tamanho desse déficit. Veja bem, segundo o levantamento publicado no final do ano passado pela Hillary Partners, o mundo inteiro, considerando todos os países do mundo, possuem hoje aproximadamente 30 mil indivíduos com patrimônio acima de 100 milhões de dólares. Imaginemos que essas pessoas separassem 5% do seu patrimônio, que é bastante coisa, ou seja, 5 milhões de dólares, para comprar esse green card. A gente está falando de um montante total que seria arrecadado pelo governo americano de apenas 150 bilhões de dólares. Falar apenas parece até estranho, né? Muito dinheiro, mas perto da dívida de 37 trilhões, a gente não chega nem a 0,5% dessa dívida. Ou seja, esse Gold Card de longe tem chance de fato fazer alguma diferença no tamanho da dívida americana. Isso considerando que todas as pessoas com capacidade de comprar teriam interesse. Hoje, no mundo todo, é estimado que menos de 100 mil pessoas têm um patrimônio capaz de conseguir de fato comprar um green card. Ainda assim, é um número muito pequeno para fazer diferença perante a dívida americana. E muitos críticos apontam que esse visto poderia causar muitos problemas para os Estados Unidos, ao passo que poderia atrair pessoas não desejadas aqui, como, por exemplo, criminosos que estão tentando lavar dinheiro através da compra de um green card, ou pessoas que, através dos tradicionais processos de obtenção de visto, não teriam condição de entrar nos Estados Unidos senão comprando esse ingresso para cá. Tem muita coisa a se discutir, esse visto não vai de fato conseguir sanear o problema principal para qual ele está sendo apontado, que é a dívida americana. Então a gente acredita que dificilmente esse visto vai ser implementado ou aprovado pelo governo. Vamos acompanhar isso. Um outro argumento utilizado pelo governo para a implementação desse Gold Card é a substituição do programa EB5. Esse sim, um visto que já existe, já está aprovado pelo Congresso e que é um caminho regular para muitas pessoas obter o seu green card, residência permanente
permanente aqui nos Estados Unidos através de investimento. Vamos conhecer um pouquinho melhor como funciona o EB5. O EB5 é um visto pelo qual, através de investimento e geração de empregos, o indivíduo pode receber diretamente um green card, não só ele, como toda a família. Por exemplo, existem duas formas diferentes de investimento para obtenção desse visto. A primeira delas é através de um centro regional. O que seria isso? Um centro regional é um projeto incentivado pelo governo, ou seja, que já tem a aprovação do governo para concessão desse tipo de visto de EB5. Ele é muito utilizado por incorporadoras que constroem grandes complexos comerciais, como, por exemplo, prédios de escritórios comerciais, shopping centers, centros comerciais, ou seja, empreendimentos com grande volume de investimento e que, além de ter investimento interno, também captam investimento externo, ou seja, de fora do país, através da concessão desse visto EB5. De que forma isso funciona? Essas incorporadoras apresentam um projeto de grande volume de investimento para o governo local e para o governo federal. Através desse investimento, ela vai gerar inúmeros empregos, não só durante a construção, como posteriormente, depois que tudo estiver pronto, atraindo novas empresas para se estabelecerem naquele local. E justamente com essa justificativa, ou seja, de geração de empregos e alto investimento, ela recebe uma autorização do governo para parte desse investimento ser captado fora dos Estados Unidos, através de investidores estrangeiros que têm interesse de obter o green card através desse investimento. Hoje, a legislação exige que esse investimento mínimo seja de US$ 800 mil, ou seja, cada cota que vai possibilitar a obtenção de um EB5, ela vai custar US$ 800 mil. Esse valor ele é investido, aplicado diretamente no empreendimento e a incorporadora retorna alguns anos depois que o projeto estiver finalizado, com os juros, cabe aqui falar que são juros muito baixos, apenas uma correção monetária praticamente para o investidor. É uma forma segura de você aplicar num investimento que já está aprovado pelo governo, receber um green card através desse investimento e futuramente receber de volta esse valor. Mas cabe aqui uma ressalva: tem que ter muito cuidado com a escolha desse centro regional. Escolher uma empresa séria que já está acostumada a trabalhar com esse tipo de projeto, porque existe sim o risco de você perder esse investimento caso o empreendimento não dê certo, ou caso venha falência, por exemplo. Justamente por isso, a escolha do empreendimento adequado e com uma empresa séria por trás é essencial para quem pensa em obter um green card através do EB5, investindo em projetos incentivados pelo governo. Eu estou falando dessa possibilidade, mas são vários outros projetos que possibilitam também a obtenção do EB5, com um retorno às vezes até melhor financeiramente em termos de remuneração e com tempo até um pouco menor também. São possíveis desse projeto resorts turísticos, instalações esportivas em determinados locais. Tem diversos outros projetos que podem sim possibilitar o EB5. Então a minha dica aqui é pesquisar com calma se você quer investir esse valor em um projeto de terceiro incentivado pelo governo. Isso pode sim ser o caminho do green card, não só para o aplicante, aquele que está aplicando, como também para toda a sua família, ou seja, cônjuge e filhos menores de 21 anos recebem juntos o green card. Já a segunda forma de obtenção do EB5 é através de um investimento próprio, onde você monta uma empresa aqui nos Estados Unidos e gera pelo menos 10 empregos diretos. Porém, para isso, você precisa de um investimento mínimo de US$ 1,50 mil, segundo as regras atuais desse visto. Esse investimento pode ser aplicado em qualquer lugar, em qualquer área, mas se você escolher uma região que está economicamente deprimida, ou seja, onde o índice de desemprego já é um pouco maior do que a média nacional, você tem mais benefícios, inclusive podendo reduzir o valor total desse investimento. Da mesma forma, se você aplicar na área rural, ou seja, investimentos com geração de empregos em projetos em áreas rurais também podem sofrer uma redução desse investimento, se equivalendo a um centro regional. Então, ao invés de investir um montante de US$ 1,50 mil, com US$ 800 mil também é possível, em um projeto próprio, conseguir a obtenção do EB5. Agora, é importante salientar o seguinte: esses 10 empregos precisam obrigatoriamente ser mantidos pelos primeiros 2 anos do empreendimento. E é justamente por isso que o Green Card é emitido inicialmente, ele é condicional. Depois de 2 anos é feita uma verificação se os empregos foram mantidos, se o investimento total foi realizado de fato, e aí sim esse Green Card temporário torna-se definitivo. Então existem essas duas formas de obtenção do EB5. Com US$ 800 mil você pode investir em um centro regional, ou seja, um projeto de terceiro, incentivado pelo governo, que você não tem a responsabilidade da administração, mas onde você precisa escolher muito bem quem vai estar administrando esse seu investimento, ou então em uma área rural, gerando 10 empregos, ou em uma área economicamente deprimida, também gerando 10 empregos. US$ 800 mil são o suficiente. Agora, se você quer liberdade para investir em qualquer negócio seu, também gerando 10 empregos, mas em qualquer região, de qualquer área, US$ 1,50 mil serão exigidos. E pelo menos 2 anos de manutenção desses empregos gerados diretamente. Isso é o suficiente para você receber um
EB-5. Agora, o EB-5 é a única forma de obtenção de visto? É a única forma de investir aqui nos Estados Unidos? Como investimento que garante diretamente o Green Card? Sim, o EB-5 é o visto que vai te dar, com investimento, diretamente o Green Card. Agora, existem também outros tipos de visto que autorizam você a investir aqui nos Estados Unidos, montando um negócio próprio sem precisar de US$ 1 milhão, com investimentos muito mais modestos. Vamos falar rapidamente deles. O primeiro deles é o visto L1. O L1 é um visto voltado para empresas multinacionais, ou seja, empresas que têm a sede fora dos Estados Unidos e que querem montar um escritório aqui dentro, montar uma filial aqui dentro dos Estados Unidos. Esse visto funciona para empresas que já têm um tempo de existência, ou seja, elas já estão funcionando há algum tempo, já tem um quadro de funcionários, já tem um faturamento pregresso considerável que pode sustentar a criação de uma filial aqui nos Estados Unidos. E ao criar essa filial aqui, ela pode transferir um dos seus executivos ou até mesmo um de seus sócios, justamente para poder tocar a empresa que está começando a funcionar aqui. Ela vai exigir um investimento que, segundo a nossa experiência, começa ali em 150, US$ 200 mil para poder embasar com segurança um pedido de L1 e também vai exigir que empregos sejam gerados diretamente por essa filial aqui nos Estados Unidos. Justamente por isso, ter um histórico positivo e robusto na empresa estrangeira é muito importante para conseguir comprovar a capacidade dela de sustentar essa filial aqui nos Estados Unidos. Mas esse é um visto muito interessante, porque o executivo ou o diretor, até mesmo o sócio transferido com visto L1 para cá, depois de um determinado tempo, ou seja, após a primeira renovação desse visto, ele pode solicitar um Green Card através do visto EB1C. É isso mesmo, o EB1C ele é um Employment Based Visa, ou seja, um Green Card destinado justamente para executivos transferidos de multinacional aqui para os Estados Unidos. Então, o visto L1 é uma possibilidade. Se você tem uma empresa fora dos Estados Unidos, quer montar uma filial aqui, você vai transferir um dos seus executivos ou um dos sócios, ou você mesmo ser transferido aqui para os Estados Unidos para iniciar essa filial e ele pode futuramente te gerar um Green Card. Esse é um excelente visto para empresas que estão se expandindo aqui para os Estados Unidos. E um outro visto de investimento muito utilizado também é o E2. Esse visto é o que exige menor investimento dentre todos os outros, mas ele é voltado exclusivamente para cidadãos daqueles países que possuem um acordo bilateral de comércio com os Estados Unidos. É o caso de muitos países europeus, como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha. Alguns países da América do Sul também fazem parte dessa lista, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, mas infelizmente o Brasil não tem esse acordo bilateral de comércio com os Estados Unidos, então apenas a cidadania brasileira não é suficiente para embasar o pedido de um visto E2. Mas se você tem qualquer uma dessas outras cidadanias, inclusive a gente vai deixar o link aqui embaixo para você poder pesquisar diretamente no site da imigração, todos os países que têm esse acordo bilateral de comércio com os Estados Unidos, se você tem uma dessas cidadanias, você pode sim se candidatar, ou seja, tentar a aplicação de um visto E2. Esse visto, ele permite você abrir um negócio em qualquer área de atuação, em qualquer cidade, desde que você consiga demonstrar sua capacidade de gerenciar esse negócio. Não exige a obrigatoriedade de contratação direta de funcionários e o melhor de tudo, a legislação não exige um valor mínimo de investimento para esse visto. Isso quer dizer o seguinte, se o investimento que você está propondo é compatível com aquele tipo de negócio que você pretende estabelecer aqui nos Estados Unidos, é o suficiente para aprovação dele. É óbvio que investimentos de 10, US$ 15 mil são muito baixos para poder embasar ou abrir qualquer tipo de negócio aqui. A gente está falando de investimentos muito ínfimos, mas nós já tivemos a experiência de aprovar vistos com investimentos a partir de US$ 50 mil. É isso mesmo. Então, esse é um visto que exige um investimento muito menor do que o EB5, por exemplo, te exige US$ 1 milhão de investimento, ou principalmente do Gold Card Donald Trump, que te exige 5 milhões sem nenhum retorno. Pelo contrário, você investe o seu dinheiro em um negócio próprio que você vai administrar e vai ter o retorno desse capital. O EB5 te garante até 5 anos. Ele não é um caminho direto para o Green Card, mas depois que você já estiver aqui, residindo com a sua família, podendo trabalhar no seu próprio negócio, você pode sim tentar outros caminhos ou aplicar para outros vistos que te garantam o Green Card. Melhor de tudo, tanto o L1 como o E2, apesar de serem vistos temporários, eles autorizam o trabalho não só para o detentor do visto, como também para o cônjuge. É isso mesmo. O cônjuge também vai poder trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos. Bom, você gostou de saber que existem outros caminhos para investir aqui nos Estados Unidos e obter o visto? E que esse Gold Card talvez nem seja a melhor opção? Se você gostou e quer saber mais sobre isso, não deixe de entrar em contato conosco. Clica no link aqui embaixo em Saiba Mais, fale com um dos nossos especialistas de imigração e explore um pouco mais as possibilidades que você tem de viver aqui nos Estados Unidos. Pode ser um caminho excelente para você. Se você gostou desse vídeo, dá o like, não deixa de se inscrever nesse canal, compartilha com pessoas que podem se interessar e fique atento. A gente sempre vai estar lançando mais
conteúdo, sempre com o nosso mesmo objetivo, descomplicando a imigração para os Estados Unidos e trazendo para você a informação mais transparente e direta possível. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Até mais.